Fala jovens, tudo bem? Hoje nós iremos fazer aqui a nossa videoaula de revisão de abertura de malha no 3D Max. Então é texturização, já mais avançada, utilizando a abertura de malha. Eu tenho aqui um box que eu vou fazer a texturização dele baseando como se fosse, né, uma pasta de dente. Beleza? Para isso eu tenho algumas texturas. Então, vou vir aqui para mostrar exemplos, texturas aqui para vocês, né? Texturas que eu vou utilizar, fazendo propaganda aqui, né? Então, frontal, tem aqui a frontal, a inferior, a lateral direita, a lateral esquerda, a posterior e a superior. Todas elas bonitinhas aqui, eu dividi elas para ser mais fácil na edição. Tem aqui outros exemplos também, ó, da pastinha já montada. Nós iremos utilizar esta base para montagem, sendo que esta é a parte frontal, inferior, posterior, superior, lateral esquerda, lateral direita. Beleza? Lateral isso, a lateral esquerda e a lateral direita dele. Tá bom? Tem outro aqui também, uma pastinha azul, Max Fresh. E a Triple Action, né? Action. Então vamos lá, vem para cá. Primeira coisa que eu vou fazer, muito simples, é adicionar um modificador ao meu objeto. Esse modificador é o Unwrap UVW. Unwrap UVW. Beleza. Esse modificador tem muitas coisas. Eu vou basicamente fazer uma revisãozinha dele com vocês para que a gente possa entender. Esse modificador ele vai trabalhar somente a questão da UV. Somente a questão do mapa UV para nós. Então, as coordenadas que ele utiliza é UVW. Então, U representa o X, né? Só que em coordenadas para textura, o V, o W, o V, o Y, né? E o W, o Z, certo? Ele tem uma parte de seleção que permite eu estar pegando a seleção, né, de faces do objeto que eu esteja texturizando, as edges e também os vértices. Ele permite também trabalhar aqui. Ele permite aqui também trabalhar em um segundo plano que ele chama de editor de UVs, que é esse Open UV Editor, ó. Então aqui eu tenho mais opções e é aqui onde realmente eu monto tudo o meu mapa UV, eu faço todo o meu ajuste de texturização em cima disso. Muito bem. Descendo aqui um pouquinho, ele tem a parte da abertura da malha. Isso é um pouquinho mais avançado quando a gente não tem objetos que não são objetos tão perfeitos geometricamente dizendo, né? Por exemplo, isso daqui é um box, não tem a necessidade de uma abertura mais complexa de malha. A criação de costuras, que ele chama de seams. As projeções. E também aqui eu tenho a questão do visualização dos meus mapeamentos. Beleza? Certo? Então vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Para a gente começar a trabalhar e separar as UVs desse meu objeto, lembrando que UV são as coordenadas, né, do meu mapeamento, do meu mapa, então a gente vai trabalhar diretamente na textura e não na modelagem. Eu vou mudar aqui para Polygon. Vou selecionar um polígono e vou usar esse recurso aqui, ó, Impure, é o Expanded. Ele vai expandir. Eu vou expandir e vou falar que eu quero uma projeção do tipo box. Quando eu falei que eu quero uma projeção do tipo box, ele já criou costuras pré-definidas, que são essas costuras verdinhas. Então, quando eu falei que eu quero uma projeção do tipo box, ele criou uma costura verdinha, né, que é uma costura padrão, não fui eu que criei elas, ela já vem. E para você, se você quiser desabilitar essa opção, é um Map Seams. Todos os objetos já têm uma costura padrão. Já já eu vou criar um outro vídeo onde eu vou ensinar como criar essa costura. Então, a partir do momento que eu selecionei todos os polígonos e falei que era uma projeção tipo box, ele se encaixou porque o objeto tem uma forma de um box. E ele já criou estas texturas. Essas texturas não, essas coordenadas UV aqui, né? Essas costurinhas que eu tenho. Muito bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui um pouquinho,
vou vir aqui no Edit UVs, Open UV Editor. Legal. Muito bem. Eu vou mostrar direto o que eu uso. Aí, em cada atividade, nós vamos aumentando o grau de dificuldade de conhecimento da ferramenta, beleza? Então, por enquanto, eu apliquei o Unwrap, fiz o método de seleção de polígono, utilizei aqui o recurso de expandir a seleção para poder pegar tudo, e depois eu fiz uma projeção do tipo box. Depois disso, eu fui na opção Open UV Editor, ele abriu a janelinha para mim. Eu gosto de deixar a abertura de malha aqui, né, no meu UV, e aqui no cantinho, aqui no meio, eu deixo o meu objeto. Então, deixo o meu objeto, as propriedades aqui, né, as opções do Unwrap e aqui o editor de UVs. Beleza, já está tudo selecionado. Como que ele é um objeto tipo box, eu não preciso me preocupar muito com relação às técnicas de abertura de malha. Eu preciso apenas definir que eu quero fazer um mapeamento planificado de tudo isso. Então, eu posso vir aqui na opção Mapping, aqui em cima. Vou em Mapping e vou utilizar um Flatter Mapping, por exemplo. E eu vou simplesmente deixar aqui a quantidade de polígonos, de espaço entre eles, vou dar um OK. A partir do momento que eu faço isso, ele automaticamente já fez essa abertura da malha para mim. Então, ele já dividiu face por face. Eu vou desmarcar o polígono e marcar de novo. Agora eu tenho a seleção. Eu tenho a face superior. Eu tenho aqui, essa daqui é a face posterior. Por que sabe que é posterior, Diego? Porque eu estou me orientando pelo cubo de visualização. Então, frontal. Então, essa é o posterior, é o back. Essa daqui é a frontal. E esse daqui é a inferior. Aí eu tenho as laterais dele. Perfeito? O que eu vou fazer aqui então? Vamos lá. Vou selecionar tudo. E eu gosto de trazer ele fora do meu mapa. Então, vou trazer eles para cá. Fora da minha área de exportação. Então, olha só. Essa região aqui, se você observar, eu tenho quadrantes. Essa região aqui é a área de exportação. Se você observar, ele tem aqui uns quadradinhos, que esses quadradinhos, eles representam como que vai ser a proporção da textura. Quanto menor esse quadradinho, menor detalhe vai ser a textura. Quanto maior esse quadrado, maior vai ser o detalhe da textura. Então, ela vai ser uma textura maior. Tá bom? Depois que eu fazer todo o ajuste, a posição dele, é para cá que eu vou trazer. É dentro desse quadrado que eu vou fazer a exportação. Aqui dentro também posso carregar outras texturas e tentar fazer um ajuste, um acabamento aqui dentro também. Por enquanto, eu vou ajustar todo ele a partir daqui. Levando como referência esta minha imagem. Então, vamos lá. Vai ser a frontal inferior. Então, eu gosto também de selecionar, por exemplo, por aqui. Então, essa é a frontal. Vou trazer ela aqui. Indo para baixo, eu tenho a inferior. Então, a inferior seria essa. Então, essa é a minha inferior. Então, trago ela para cá. Ótimo. Muito bem. Essa daqui é a minha lateral. Eu trago ela para cá. Essa é a minha outra lateral. Eu trago ela para cá. Este daqui é o meu posterior. Vamos ver onde que o posterior fica. Fica lá embaixo. Então, esse é o meu posterior. E esse daqui é o meu superior. Perfeito. Todos eles estão já posicionados aqui. Olha que beleza. Por padrão, eu estou utilizando esta opção aqui, que é o Move. Na verdade, é o Move Gizmo. Ele chama de Freeform Mode aqui. É porque ele te dá a opção de você utilizar todos esses com um só modo de seleção. Então, por exemplo, já está ativado aqui o Angle Snap Tools. Então, fiz uma seleção dessa face. Se eu vier mais ou menos para cá, perto aqui das coordenadas, ele permite a rotação, respeitando o meu Angle Snap Tools. Beleza. Se eu vier um pouquinho mais aqui na diagonal, aqui próximo, ele permite também a escala. Então, eu tenho em uma única ferramenta, que ele chama de Freeform, tudo o que eu preciso. Tanto para mover, rotacionar e escalonar. Só que às vezes eu gosto mais de utilizar essas opções. Então, se eu vou aqui para o Move, ele não tem o gizmo. Vocês estão vendo? Se eu vou para o Rotate, ele também não tem o gizmo. Se eu vou para a escala,
ele também não tem o gizmo. Então, às vezes, é um pouco mais, vamos colocar assim, mais prático você utilizar o Freeform, só que menos poluído você utilizar as outras ferramentas de modificação que você tem, que é movimentação, rotação e escala. E também tem aqui o Mirror para você poder espelhar as UVs de um determinado objeto. Beleza, agora o que eu vou fazer? Vamos lá. Antes de eu fazer toda a posição, todo o ajuste, o que a gente tem que entender? Vamos lá, quando eu seleciono ela, se você observar, eu selecionei a frontal, ele começa a fazer umas seleções aqui, ó, começa a aparecer umas linhas azuis. Essas linhas azuis, elas identificam, né, elas mostram para a gente qual face que ele está tendo contato, qual edge que ele está tendo contato. Então, por exemplo, se eu vier aqui para edge, essa edge aqui, ó, que ele acabou selecionando essa é para bater com essa. Tá vendo que ele fez aqui toda uma seleção? Essa daqui de cima, ó, já está batendo com a face de cima. Essa lateral, ó, tem que bater essa com essa. E essa daqui está jogando para baixo, ó. Tá vendo esse azulzinho? Então, são as edges que são comuns entre as faces. Como assim, Diego? Essa edge é comum na lateral e na frontal. Essa edge aqui, ela é comum na frontal e na lateral do outro lado. Essa edge, ela é comum na frontal e na superior. Essa edge, ela é comum na frontal e na inferior, e por aí vai. Então, a gente tem que garantir que isso, eu vou voltar para polígono, que isso esteja batendo. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vou selecionar essa. Vou vir aqui no Rotate, ó, mais ou menos aqui no cantinho. Se não aparecer aqui, eu vou aqui para cima, vamos ver. Aqui apareceu. Clico seguro com o botão esquerdo e fiz a rotação. Vamos ver. Isso, às vezes, a gente só tem que voltar aqui para testar para ver, né? Então, é essa, ó, agora ele já está batendo. Perfeito. Esse daqui ele está jogando para baixo. Então, eu vou voltar, vou selecionar essa. Vamos fazer aqui uma rotação. Perfeito. Olha lá. Então, se eu voltar aqui, ó, e pegar, por exemplo, esse está pegando lá, ó, esse daqui está pegando, esse está certinho, esse lá em cima, esta parte aqui, ó, beleza, certinho, vamos ver, esse daqui, então tá um pouco fora, vejam só, vamos partir para de baixo, vamos pegar esse, ó, tá vendo que a face que tem que bater dele aqui de baixo, ele tá no lado contrário? Então, vou selecionar de baixo e vou aplicar um Rotate, 180 graus, ó. Perfeito. Vamos lá tentar de novo. Esse está certinho. Esse agora também está certinho. Muito bem. E vamos ver esse daqui de cima. Legal, esse daqui de cima ele já está pegando esse com aquele primeiro lá em cima. Perfeito, vamos ver. Esse daqui, ele está pegando certinho, né? A posição. Esse outro lado aqui também. Então, legal, galera. Olha só, todos eles já estão posicionados, né? Então, conforme você vai selecionando, ele vai mostrando para você o que ele está já interagindo. Então, a face que você seleciona, ele já mostra qual que está interagindo. Olha que bacana isso daqui, ó. Então, ele já está perfeitamente posicionado. Ah, Diego, mas por que isso é importante a gente fazer? Por quê? Se eu gero o mapa daquele jeito que ele estava, sem rotacionar com as posições erradas das faces, eu vou carregar a textura em cima, ela vai rotacionar aquela textura, mesmo eu colocando ela na posição correta. Então, vamos supor, eu coloco a minha textura nessa posiçãozinha certa. Só que como que eu não fiz a rotação, quando eu carrego ela para o meu objeto 3D, ela vai vir do outro lado, ou vai vir torta. Então, eu vou ter que ficar no Photoshop rotacionando a textura. Então, para não rotacionar a textura no Photoshop, eu rotaciono a minha UV dentro do editor de UVs. Entenderam a lógica? Beleza? Legal. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a junção perfeita disso. Para fazer a junção, eu vou trabalhar com duas coisas. Ó. Essas opções que estão aqui, dentro do UV Editor, são os mesmos que eu tenho aqui. Ó. Mesma coisa. Tá bom? E eu preciso também ligar um outro, que são os snaps.
Eu vou primeiramente, então, habilitar a opção, vejam só, ó, o Vertex. Vou ligar o Snap. E agora eu vou fazer assim, eu vou selecionar tudo e eu vou pegar Vertex. Vou mudar aqui para Move, que eu acho mais fácil. Vertex com Vertex. Pego tudo. Vertex com Vertex. Clicando e segurando com o botão esquerdo, tá? Seleciono tudo. Vertex com Vertex. Seleciono tudo. Vertex com Vertex. Seleciono tudo. Ó, Vertex com Vertex. Perfeito? Ó, o meu mapa já está criado. Olha que coisa bonitinha. Né? O mapa já ajustado. Agora eu vou mudar, posso mudar por aqui ou por aqui. Vou pegar tudo ele e eu vou trazer ele para cá agora. Para que eu possa fazer a exportação dele, eu tenho que ajustar e fazer com que todo o meu mapa caiba perfeitamente dentro desse quadrado. Que tudo que estiver dentro desse quadrado, né, cheio desses quadriculados, ele será exportado e eu vou poder utilizar. Só que isso eu vou deixar por uma segunda aula. Então, essa primeira aula foi a introdução ao meu Unwrap. Estou indo direto nas ferramentas, porque senão eu perderia bastante tempo explicando para vocês uma por uma. Então, vamos aprender na prática. Clico aqui, isso faz aquilo lá. São maneiras da gente estar fazendo, tá bom? Essa introdução com esse objeto simples, que é essa pasta de dente, é bem fácil e prático. Os próximos que nós iremos fazer já são um pouquinho mais difíceis, tá bom? Então, a gente se vê já já na segunda parte desta videoaula, deste tutorial de abertura de malha utilizando Unwrap UVW do 3D Max 2020, tá bom? Um grande abraço, até daqui a pouquinho.